Nós estamos aqui de novo nos estúdios da Rádio Acapesp. Esse é o nosso programa Espiritualidade em Foco. E hoje eu venho trazendo o nosso irmão Paulo Henrique Zanin. É isso aí. Boa noite a todos. O Zanin, ele é sacerdote de Umbanda. É isso aí. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade aí pelo Gabriel. A gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre Umbanda. Bacana, Zanin. Se apresente um pouquinho para o pessoal. Bom, meu nome é Paulo Henrique Zanin. Eu sou o dirigente do terreiro Templo do Sol de Aruanda. Praticamos a Umbanda. Sou advogado de formação no meu mundo diário. Sou mago da magia divina. Dou aula tanto no colégio de magia quanto em alguns terreiros. E gosto muito, sou um grande adepto aí da religiosidade, da espiritualidade e da Umbanda. Bacana. E o irmão fez o sacerdócio junto comigo, sim. né? Sacerdócio com a mãe Fátima Saraceni, primeira turma da mãe Fátima, né? Grande honra ter sido formado por ela. Fiz desenvolvimento mediúnico com Cláudio Ricomini também, outro grande expoente aí da Umbanda Sagrada, discípulo do mestre Rubens. Gosto muito de tudo que o mestre Rubens escreveu e deixou, tento seguir o máximo que eu posso, e é isso aí. Irmão, para o pessoal que está assistindo, fala um pouquinho sobre o que é, quais são as atribuições de um sacerdote, como você enxerga isso? Olha, eu digo sempre para todo mundo, né? Zanin, você fez curso, você se formou, mas você você se formou e virou sacerdote? Eu digo não. O curso, ele me transformou para que eu pudesse entender que eu tinha essa missão. Tanto que foi bem no meio do curso que a ficha caiu, literalmente, que os guias disseram, olha, não são as pessoas que falam que você tem missão. Somos nós, é você que tem que ter essa consciência. E a consciência de um sacerdote, na minha visão, e o que eu entendi, é o desejo de cuidar de outras pessoas. É a vontade que você tem de despertar a fé nas pessoas. Claro, no nosso caso, através da Umbanda, mas é você pegar uma pessoa que tem uma mediunidade, muitas vezes até descontrolada, trazer ela para dentro do seu terreiro, ensinar, passar conhecimento, procedimento, fundamento, e essa pessoa poder se equilibrar e encontrar dentro dela a própria fé. Eu acho que essa é a atribuição principal de um sacerdote, zelar pela espiritualidade dos seus filhos, isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, o sacerdote, sim, é aquele que dirige os trabalhos espirituais. E aí eu sempre vou voltar no discurso do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é a prática da caridade pela manifestação do Espírito. A Umbanda, ela é uma religião que manifesta o Espírito, nós manifestamos através da incorporação, e um dirigente, um sacerdote, ele tem os guias preparados, nós temos os guias com as suas respectivas hierarquias, para conduzir um trabalho espiritual, para sustentar um trabalho espiritual do ponto de vista energético, ter os médiums já preparados, que é aquela fase interna que eu disse, e aí sim, abrir ao público, não na condição de quem vem buscar a mediunidade, mas sim de quem vem buscar aquela palavra de carinho, de conforto de um preto velho, de um direcionamento de um caboclo, que vem buscar o axé de um orixá na abertura de uma gira. Quem é que não quer receber a ordenação de Ogum, quando se abre uma gira com o orixá Ogum? Então, o sacerdote, ele tem a função interna de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos médiuns, de prepará-los, de trazer equilíbrio e conhecimento para eles, e do ponto de vista externo, ele tem a função de sustentar materialmente o trabalho e energeticamente o trabalho junto com os guias que lhe acompanham. Essa é a minha visão, né? Bacana, meu irmão. Eu sou suspeito para falar porque é a mesma visão que eu tenho. É isso aí. Estudou na mesma escola. Estudou na mesma escola. E antes de vocês fazer o curso, qual foi sua vivência dentro da Umbanda? Então, eu digo que eu sou um velho novo na Umbanda, né? Inclusive é onde eu coloco os meus textos na internet. Eu comecei na Umbanda com 37 anos de idade, nunca tinha pisado num terreiro. Quando eu piso no terreiro de Umbanda, eu caio numa gira de esquerda e me sinto em casa e fico maravilhado com aquilo tudo. E dali, a mediunidade, os cursos, a formação. Eu passei um tempo num terreiro, saí, fui para a casa do Cláudio para me desenvolver. Entrei no sacerdócio com a mãe Fátima e tive a honra de trabalhar aí por quase 2 anos, ser fundador e trabalhar numa casa de Umbanda chamada Caravana de Oxalá, tocada pelo pai Edson, que ele é filho do saudoso dirigente do Tupinambá, pai do Sandro Luiz.
Eu esqueço sempre o nome dele, porque eu não o conheci, ele já era Tupinambá falecido. era da Soulcesp. Ah, mas acho que é. Não era. Acho que era. Mas seu Raimundo era o dirigente do Tupinambá, que foi o pai de santo do Edson, que hoje é o líder espiritual do Caravana de Oxalá, uma casa belíssima. Trabalhei lá por 1 ano e meio, 2, ajudei a fundar a casa, até que chegou o momento de eu pegar toda a espiritualidade, tudo aquilo que os guias vinham me dizendo e dar início à minha jornada aí, a casa que os guias pediram, e aí nasceu o Templo do Sol de Aruanda. A minha passagem ela é curta pela Umbanda, eu não sou, vamos dizer assim, eu não tenho longa jornada na Umbanda, mas eu tenho uma intensidade muito forte. E antes da Umbanda, meu irmão? Antes da Umbanda, bom, eu sou do interior, eu sou de Araraquara, de uma família católica, apostólica, romana, de avó ser professora de primeira comunhão, crisma e tudo mais. Eu sempre tive muito interesse sobre religião, mas nunca tive uma proximidade. Quando eu venho para São Paulo, eu começo uns estudos mais aprofundados, ingresso na ordem maçônica, aumento todo esse estudo de espiritualidade, mas eu sempre fui o que eu costumo dizer que são o brasileiro comum. Né? A gente tem uma formação católica, mas acredita em tudo um pouco, não renega nada, mas quando alguém pergunta, você fala, eu sou católico. Durante um bom tempo foi assim que eu me defini. Até que, efetivamente, quando eu pisei na Umbanda, eu me decretei, eu me declarei, eu sou umbandista. E aí eu segui por essa linha. Inclusive, meu irmão, é muito comum a gente encontrar umbandistas, né, falando que eu sou católico. Né? Pois é. Eu acredito que essas pessoas têm que assumir uma postura para que a gente seja reconhecido de verdade, né? Não é fácil. O que você acha? Não é fácil. Na verdade, assim, o que eu digo, eu uso o seguinte, não é regra, mas o seguinte conselho que eu dou para as pessoas. Quando você não precisa dizer ao mundo e colocar uma bandeira, eu sou um bandista, eu sou um bandista. Isso eu não acho que é o que a espiritualidade deseja, que você fique gritando ao mundo que você é um bandista. O mais importante é, quando alguém lhe pergunte, você diga, eu sou um bandista. Porque aí você está afirmando aquilo que você pratica, você está afirmando a sua fé, você está confiando nos seus guias e nos seus orixás. Muito mais do que espalhar, ao ser perguntado, dizer, eu sou um bandista. Eu entendo, eu tenho alguns filhos de fé, e eu tenho algumas pessoas que têm problemas se falar, olha, eu sou um bandista. Tem problemas. Inclusive, tem uma moça que trabalha comigo no escritório, que a primeira coisa que ela disse quando ela entrou no escritório foi que, bom, eu não preciso mais esconder por conta do meu trabalho. Porque, olha, eu sou um bandista, todo mundo aqui no escritório sabe, aqui é super aberto. E foi a primeira frase que ela me disse, olha, agora eu não preciso mais esconder, agora eu posso falar abertamente da minha religião. Porque, querendo ou não, se aquilo pode levar ela a uma demissão e tudo mais, tem a questão do sustento e tudo isso. Por isso que eu digo, a questão não é você ostentar ser um umbandista. A questão é você nunca negar ser um umbandista. Acho que isso é o importante aí nessa... Meu irmão, então, você citou essa questão das pessoas terem medo, às vezes, por certas situações. O irmão também é advogado, não é? Sim, sou advogado. Poderia falar um pouco sobre a sua visão sobre a tolerância religiosa e como que se encaixa dentro das leis do nosso país? O Brasil é um estado laico, está na nossa Constituição. Então, em tese, em teoria, todas as religiões deveriam ser respeitadas da mesma forma. Na verdade, a religião não deveria fazer parte do Estado. A religião deveria ser uma coisa interna de cada um de nós e respeitada por todos de forma igual. Infelizmente, a gente sabe que o preconceito existe, ele está aí. Falar que não existe preconceito no Brasil é uma hipocrisia. Dos mais variados preconceitos, aqui a gente vai falar sobre a questão religiosa. Eu vejo muita gente que faz desenvolvimento num centro que fica na Vila Olímpia de São Paulo, mas quando vai pedir um táxi e entra no táxi de branco, porque acabou de sair de uma gira, o taxista fala, não, com vocês eu não ando, porque isso é coisa do demônio. Isso é um preconceito. E preconceito religioso no Brasil é crime. Não pode. Tem que haver um respeito. Não importa a fé da pessoa, se a pessoa tem boa índole, se a pessoa não comete nenhum crime,
se a pessoa não tem nenhum desvio de conduta, se a pessoa faz todas as suas obrigações do mundo normal, por que ela não pode entrar num táxi? Porque está vestido de branco e na camiseta está escrito terreiro. É crime. Inclusive, existe uma delegacia específica para denúncia de crimes de preconceito religioso. Se você quiser depois divulgar na página. Perfeito, a gente vai colocar o link. Legal, bacana. E qual é o conselho que o irmão dá para quem passar por esse tipo de preconceito? Eu acredito, primeiro, que isso tem que ser ventilado. Eu acho que não tem que ser ventilado de uma forma política, né, de uma forma agressiva, de uma forma de levantar bandeiras, mas ele tem que ser levantado como relato. Esse caso do táxi, ele realmente aconteceu. Infelizmente, um conhecido que estava fazendo desenvolvimento num terreiro, ao pedir o táxi, foi literalmente enxotado do táxi, porque estava de branco, estava com o filá que saía do amaci. O correto seria o quê? Relatar nas mídias sociais, para trazer esse assunto, para conscientizar as pessoas. Ato seguinte, ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, pegar o nome do motorista, seja o motorista do táxi, seja alguém na rua, não importa. Fazer sim, é um direito, e o direito ele existe para ser exercitado. Se nós, ao sofrermos o preconceito, não nos levantarmos e exigir das autoridades aquilo que nos foi concedido pela lei, ninguém vai fazer pela gente. Então, sim, nós devemos denunciar todo e qualquer crime de preconceito religioso. Ninguém pode impedir um bandista de praticar e professar a sua fé, desde que você não polua o ambiente, e aí a gente entra na questão das oferendas, muito certo? Importante. Muito importante. Eu aprendi que eu faço uma oferenda, eu espero um tempo, eu recolho aquilo e eu entrego o lugar, aquele ponto da natureza que eu usei, mais limpo do que eu encontrei. Isso é a primeira obrigação de um bandista. Imagina se a maioria da população fosse um bandista. E ninguém fizesse isso. Né? Ninguém fizesse essa limpeza. Aí é uma questão de consciência mesmo. E aí o professar a fé iria contra o princípio da convivência social. Aí o individual não pode superar o coletivo. Então, se eu faço uma oferenda, eu limpo aquele espaço, ninguém pode virar para mim e dizer, olha, você não pode fazer uma oferenda porque isso é errado, isso não é de Deus, que é o que a gente mais escuta. Não pode, isso é crime de preconceito religioso, isso deve ser, sim, denunciado na delegacia. Sim, em São Paulo existe uma delegacia especializada, mas se quem estiver assistindo morar em outras cidades, outros estados, outras regiões, procure a delegacia mais próxima. Qualquer delegacia é apta a registrar um boletim de ocorrência de crime de preconceito religioso. Perfeito, meu irmão. E ainda citando a questão da ecológica, né, da Umbanda, que é uma coisa bem polêmica. Né? Então, muitas pessoas dizem que é normal aquilo, né? Algumas pessoas que estão um pouco comentar um pouquinho atrasado, vamos dizer assim, né? Eu acho que como tudo evolui um dia, né? Nós, das religiões afro-brasileiras, temos que ser os primeiros a dar exemplo. Sim. Por exemplo, o uso de alguidar na natureza, a gente pode substituir facilmente por algumas outras coisas. O que você acha disso? A gente tanto pode substituir, como a gente também pode recolher aquele material. O alguidar, ele tem um fundamento de ser, porque ele existe ali. Sim, é o barro. O barro. Por que eu não posso, ao terminar uma oferenda, recolher aquilo e dar o destino certo dentro de um contexto moderno, contemporâneo, para evitar uma poluição? Eu tenho certeza que ninguém acredita que o católico é o mesmo católico de 200 anos atrás. O católico hoje, ele evoluiu. Eu acredito que ninguém acha que o evangélico, lá de trás, os batistas, são os mesmos que são hoje. Por que nós, umbandistas, temos que manter uma consciência antiga de, é do orixá, a natureza leve, ponto? Não, eu acho que a gente pode evoluir, sim. Até porque, falando um pouco aqui da parte religiosa, a energia que está naquela oferenda, ela é tomada pelaquela divindade que você cultuou, pelaquela divindade que você oferendou, em algum tempo. E depois do tempo, aquilo vira matéria. A energia foi embora. Se a energia foi embora, recolhe a matéria e dá destinação para o lixo. O planeta agradece. A nossa imagem como umbandista fica clara aos olhos dos outros de que nós não somos poluidores, nós não estragamos a natureza que a gente tanto cultua. Eu acho que isso é importante, sim, tem que evoluir. Eu ia falar, a gente cultua a natureza, como que a gente pode estragar a natureza, exatamente. Esclarecendo mais algumas coisas sobre Umbanda, explicar para o pessoal
se aquela mãe que aparece no poste, ela Umbanda. Pois é, rapaz, isso é complicadíssimo, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aí já passou em algum poste e viu lá, mãe de Oxum, traga o seu amor em 3 dias, amarrado, isso e aquilo. Olha, pessoal, aquilo não é Umbanda, tá? A Umbanda, volto a fazer referência ao discurso do Caboclo das 7 Encruzilhadas, a Umbanda é a caridade através da manifestação do Espírito. Caridade, isso é Umbanda. A Umbanda é ajudar o próximo, a Umbanda é ajudar o próximo a encontrar a sua fé, a ajudar ele a encontrar as energias para que ele tenha uma vida melhor. Quando a gente fala de qualquer procedimento energético, aí a gente entra até um pouco na questão de magia. Quando a gente fala de qualquer procedimento energético que vá contra o livre-arbítrio de outra pessoa, só tem um nome para isso: magia negra. E Umbanda não é magia negra. E tenho certeza que o Candomblé também não é, como outras religiões que acabam usando o nome do panteão africano, que sofrem com esses pais e mães de panfletos. Nós não fazemos magia negra. O verdadeiro umbandista não faz magia negra. E a famosa amarração? Pois é. De novo, a amarração é você mexer com o livre-arbítrio de alguém. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo e entrou num terreiro de Umbanda luminoso, perfeito, próspero, divino, quando foi tentar falar com um guia, olha, e acontece, a gente sabe o que acontece. Muita gente tem uma distorção e vai procurar num terreiro uma forma de amarrar, de prender o homem ou a mulher. Se o terreiro é verdadeiro e você chegar para um guia e perguntar como eu faço para amarrar tal pessoa, o guia não vai brigar com você, o guia não vai lhe xingar, não vai lhe colocar pontapé afora do terreiro, mas ele vai tentar lhe conscientizar de que aquilo é errado e que aquilo, se você conseguir que dê certo, aquilo vai voltar para você como karma e você vai pagar por ter mexido, por ter influenciado e alterado o livre-arbítrio de outra pessoa. Então, num terreiro de Umbanda, você pode dar o nome, qualquer outro nome, mas a Umbanda verdadeira, seja ela tradicional, popular, sagrada, natural, esotérica, a verdadeira Umbanda não faz amarração. Perfeito, até porque na Umbanda se ensina sobre o amor próprio. O amor, exatamente. Né? E, inclusive, é um ensinamento bíblico, né? Que o mestre, quando esteve encarnado, o mestre Jesus Cristo, amai ao próximo como a ti mesmo. É isso aí. Mas como você vai amar o próximo se você não tem amor com você mesmo? Você vai distribuir o que você não tem. Então, a gente tem que aprender o que é amor. E na Umbanda tem muito isso. É verdade. Eu gosto muito dessa coisa da rede social, quando alguém vira e faz uma brincadeira contra esses pais e mães de panfletos, dizendo, traga o seu amor próprio, né? A pessoa vai buscar o amor de outra pessoa no terreiro e muitas vezes um guia, seja um guia de esquerda, de direita, uma pombogira, um preto velho, ele acaba dizendo, não vai buscar o amor do outro, vai buscar o seu amor. Eu acho que isso é muito legal, muito bacana. Perfeito. Você entregar, até porque o sentido de amor, ele é muito mal compreendido, né? Ele é uma energia, é algo que permeia o universo até, né? O amor é a energia da agregação. Todo mundo confunde o amor com o amor carnal, né? O homem, mulher, mulher, homem, tanto faz. As pessoas entendem que o amor é a coisa do relacionamento carnal. E amor é muito mais que isso. Amor, num conceito energético, é a agregação, é a concepção. Eu junto algo para ser próspero. Então, eu junto a minha família, eu junto os meus amigos. Quando eu estou num trabalho e eu juntei as pessoas, aquilo é o amor também, voltado para a prosperidade. Então, o amor, no final das contas, é agregar, mas agregar pessoas de forma livre, não de forma obrigada. Eu acho que é isso aí. Vou dar um abraço para todos que estão assistindo, inclusive vendo nos comentários aqui, a Aline Gonçalves, que é uma filha sua. Filha da casa. Então, mandar um abraço para todos que estão comentando, todos que estão assistindo, e pedir também que mandem suas perguntas. Se eu souber responder. Se tiver alguma pergunta sobre o assunto, sobre o tema, sobre espiritualidade, sobre Umbanda, ou sobre o direito dentro da religião. Ou sobre a magia divina também. Com certeza, me fala um pouco sobre a magia divina. Olha, eu sou suspeito para falar da magia divina. Eu me encantei pela magia divina logo no primeiro ano de Umbanda. Eu tive
acesso à magia divina através do pai Cláudio Ricomini, fiz o grau das pedras, e aí abriu para mim um mundo completamente novo, de como poder usar uma ferramenta de Deus para ajudar o próximo, para me ajudar, para ajudar aqueles que eu amo. E aí a magia divina, daria para falar horas e horas aqui a respeito do que é a magia divina, mas eu acho que o principal é a magia divina, ela dota o mago de um poder divino para alterar a realidade de quem vem lhe pedir ajuda ou alterar a sua própria realidade. Mas alterar a realidade para ordenar e equilibrar. Essa é a grande diferença da magia divina. A magia divina das outras magias. Sem entrar no mérito das outras, a magia divina ela tem um propósito: ordenar e reequilibrar a vida das pessoas que vêm buscar auxílio. Então, seja para ordenar e reequilibrar no campo de financeiro, material, espiritual, emocional, de saúde. A magia divina ela trabalha em todos os campos. Não há um limite para a magia divina no que ela trabalha. O limite é você só fazer o bem. Você não pode desejar o mal, praticar o mal usando a magia divina. Na verdade, você perde tudo que você recebeu ao pensar em praticar o mal usando a magia divina. Foi aberta pelo mestre Rubens Saraceni nesse plano. Salvo engano, são 32 graus de magia divina. Inicia pelo grau do fogo, que hoje é obrigatório para todo mundo que queira iniciar na magia. É obrigatório ter o grau do fogo. E aí tem os mais variados graus, com as mais variadas especificidades. Eu gosto muito do grau de mantos, tem o grau das pedras, ervas, fogo, espadas. Tem graus para todas as situações, todas as dimensões, tudo que a gente aprende está muito em paralelo com a Umbanda Sagrada. Quem estuda Umbanda Sagrada acaba se encontrando na magia e vice-versa. Quem estuda uma magia... forma de você se irmanar com as suas forças. Exatamente. Você não ser só simplesmente aquele que está lá seguindo, mas está trabalhando em conjunto. Exatamente. O mago, ele é um executor da lei maior. Ele é um ordenador da realidade. E você ter esse poder divino de atuar e não só pedir é um grande diferencial. Eu sou suspeito para falar aí da magia divina. E qualquer pessoa pode se iniciar na magia divina, mesmo não sendo umbandista? Qualquer pessoa. A magia divina, ela não é religião. A magia divina, muito embora ela tenha vindo através do mestre Rubens, pela Umbanda, que trouxe a Umbanda Sagrada para a gente, a magia divina é algo à parte. Tanto que o instituto, a instituição que rege a magia divina, chama Colégio de Tradição de Magia Divina. Hoje tem a soberana regente, a doutora Miriam. Ela é completamente autônoma, as normas, as regras, todos os ditames. Você não precisa ser umbandista, você só precisa acreditar em Deus, porque é um poder divino. Eu acho que esse é o único requisito para quem quer fazer a magia divina. Claro, muito novo, o pessoal às vezes tem dificuldade para entender um pouco a questão dos tronos, das energias. Acredito eu que hoje o mínimo para começar a fazer é 12 anos, e não tem limite de idade. Até quando a pessoa quiser e tiver forças, ela pode sim estudar, praticar e se desenvolver na magia divina. Perfeito, irmão. E ainda assim, na magia divina, você citou a questão da idade, eu comecei a estudá-la com 14 anos. Olha, que beleza. Eu já estou com 31. Nossa, quisera eu ter começado com 14. Em 2004, inclusive, com o mestre Rubens Saraceni. Começou pela magia do fogo? Comecei pela magia do fogo. Que sensacional. E foi algo que até hoje eu sou suspeito para falar, porque eu sou o maior beneficiário daquilo que eu aprendi. É isso aí. Uma das coisas que eu falo muito na aula, quando a gente está lecionando magia divina, eu falo: por que você faz? Para quem você faz magia divina? É para você. A primeira pessoa é para você. Porque você não tem a capacidade de ajudar outras pessoas se você não está equilibrado e ordenado. Então não adianta, é um pouco um conceito que eu gosto muito, quem tem, coloca, doa. Quem não tem, retira para si, recebe. Esse é um princípio universal. Então eu só posso colocar, ou seja, eu só posso ajudar alguém se eu tenho para colocar. Se eu não tenho, primeiro eu vou lá e retiro para mim. E a magia divina, a primeira pessoa que é beneficiária é o próprio mago. E como ela atua muito rápido, assim que o mago está ordenado, está equilibrado, via de regra ele começa pela família, pelos amigos, e a hora que está vendo, está fazendo atendimento que não acaba mais. Não é? E esses atendimentos
como que eles são? Eles são cobrados? Olha, vou repassar o que eu aprendi. O mestre Rubens, ele não era contra cobrar o atendimento de magia divina. Nunca foi. Tem alguns graus específicos que não se pode cobrar. Se eu não me engano, são 3, mas aí a gente se informa aí, quem tiver curiosidade, se informa lá no colégio. Mas o que eu aprendi com quem cursou com o mestre Rubens foi, se você vai cobrar por um atendimento, 1, não cobre um valor exorbitante. 2, faça um trabalho primoroso. Não faça um trabalho de qualquer maneira. Faça um trabalho de que a pessoa realmente vai ser ajudada naquilo que ela precisa. Então, quem faz o curso sabe que um trabalho curto, às vezes é um trabalho de 15 minutos, 20 minutos, e um trabalho primoroso, às vezes é um trabalho de 1h30, 1h30. Valores excessivos, o quanto cobra, o quanto não cobra, eu particularmente passo para os meus alunos o seguinte: se o seu atendimento vai ser de 1h, 1h30, cobre o valor de uma mensalidade. Hoje, a média, eu vou falar pelo colégio, R$80, R$90. R$80, R$90, você receberia de volta o investimento? Não sei. Mas eu acho que é o valor médio. Cobrar valores acima disso vai do custo de cada um, né? Quem sou eu para falar, olha, eu pago R$1.000 no meu aluguel, alguém vai lá e tem então 10 é mil lícita reais. a cobrança, É desde lícito. que dentro de um bom senso, desde que dentro de um, vamos dizer assim, de uma razoabilidade. Eu sempre conheço muitos centros que fazem atendimento de magia divina ou de forma gratuita, ou até mesmo eles pedem para que as pessoas levem 1 quilo de vela. Então é uma forma de você trocar. Você doa, normalmente são terreiros que montam os espaços holísticos, as pessoas pedem velas, pedem alimentos, agasalhos. Eu digo o seguinte: se você não vai viver da magia divina, se você não precisa da magia divina para viver, talvez não seja interessante você cobrar, não é? Que aí volta na coisa da caridade. A Cris, aqui está citando, vale a pena acrescentar que para procurar um mago iniciador, se faz necessário consultar a lista que está no site do colégio, para o aluno ter confiança que receberá uma matéria idônea. É isso aí, muito bem falado. Na verdade, assim, todo mago iniciador, ele recebe um registro no colégio de magia, ele está em linha com as políticas, com as normas. A doutora Miriam, que é a soberana regente, cuida dessa parte toda. Então, você tem interesse numa magia, a primeira coisa que você tem que perguntar é qual é o seu número de mago iniciador, para quem vai dar o curso. Ele tem que lhe dizer. Ato contínuo, entra no site do colégio, liga lá, fala com a Shirley, que é um amor de pessoa, gosto muito e ajuda muito lá. Liga e pergunta: olha, eu vou entrar no curso de magia divina com esse mago número tal. Posso? Porque aí você não corre o risco de lá na frente ficar sem o certificado, de não ser considerado válido para estudar com outros magos iniciadores. Tem muita gente boa aí, mas tem muita gente ruim também, como em tudo na vida. Assim, né? Como nas formas religiosas de trabalho. Todas as religiões tem gente muito tem gente boa e, infelizmente, tem gente ruim. Gente mal intencionada. Eu costumo, voltando um pouco na questão da amarração, né? Eu costumo falar para as pessoas da forma que é correta, né? Que normalmente elas, além do amor próprio, que elas vão ouvir uma série de promessas do lado de fora. Né? Pessoas mal intencionadas vão ter aos montes, mas elas só estão interessadas no biomental. É verdade, é verdade. Interessadas em ganhar dinheiro em cima de algo espiritual. E o que aconteceria com uma pessoa que está alimentando esse tipo de energia, né? Eu digo a pessoa que está fazendo o praticante da magia, né? Da magia negra. A mãe e o pai de santo dos panfletos. Tem no mundo aí esotérico, magístico, religioso, essas pessoas elas tentam se apoiar na lei da salvaguarda, né? Ah, não sou eu que estou fazendo. Pediram para que eu fizesse. Olha, lê do engano. Quem faz o mal também, de uma certa forma, vai ser cobrado pela lei maior. Eu tenho certeza que, no fundo, essas pessoas que praticam mal, quando olham no espelho, sabem que, seja nessa encarnação, seja ao desencarnar, ou seja na próxima, eles vão, sim, ser cobrados pelo mal que eles fizeram para outras pessoas. Eu não tenho dúvida. Mas... E essa cobrança começa na própria
própria consciência. Né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A pessoa acaba recebendo tanta carga energética negativa, vai ser cobrado de tantas formas, que toda a vida dela acaba sendo destruída. Se você olhar, dificilmente você vê uma pessoa que pratica isso ser próspera. Porque se tivesse alguém que fosse muito próspero, todo mundo saberia quem é. E você vê os panfletos, os cartazes, mas você não vê uma pessoa de destaque. Olha, eu faço amarração e sou rico e milionário. Eu trabalho para a sua prosperidade de forma negativa e sou rico e milionário. Você não vê. Então, de uma certa forma, ela trabalha para uma amarração, ela trabalha para uma prosperidade de forma negativa, mas ela própria se negativa na vida dela. E a magia divina, ela pode cortar o efeito desses feitiços? Com a mais absoluta certeza. Na verdade, tudo depende, a gente sempre fala isso na magia divina, tudo depende da necessidade, do merecimento da pessoa que está sendo atendida. Se a pessoa tem a necessidade, se a pessoa tem o merecimento, não tenha dúvida que a magia divina vai cortar, vai quebrar, vai recolher e vai liberar a pessoa dessa carga energética negativa. Eu costumo dizer, escutei isso do meu primeiro mestre, Cláudio Ricomini, que diz que não importa se a pessoa tem necessidade ou merecimento. Um pouquinho da magia divina já melhora muito a vida dela. Mesmo que não quebre, alguma coisa sempre ajuda. Então, o mago nunca julga. O mago sempre ajuda. Recebeu um pedido de ajuda, no momento em que ele disse sim, vou ajudar, ele não vai julgar a pessoa se a pessoa tem necessidade ou merecimento. Quem julga são os tronos, é Deus. Nós só temos aqui o dever de executar. E ajuda, viu? Se fosse para ficar relatando casos e casos aí, não acabaria mais. Você falou a questão, né, dos tronos e de Deus. Eu costumo até explicar para as pessoas, né, que muita gente pensa que o umbandista, tá? Eu estou cruzando alguns assuntos, mas cada assunto no seu devido lugar. Sim, com certeza. Muitas pessoas pensam que o umbandista ele é politeísta, quando na realidade não. Ele é monopoliteísta. Ele acredita num Pai Criador e suas emanações. Pode falar um pouco sobre isso? Posso sim. Essa é uma das maiores, eu acho que eu não vou dizer nem engano, eu vou dizer desinformação. Porque acaba caindo na memória popular, né, no achismo, de que um umbandista, ele cultua 14, 20 orixás, então são deuses diferentes. Não, na verdade o orixá ele é uma força, ele é uma vibração de Deus. Se a gente pegar da Umbanda Sagrada, que a gente pode falar com propriedade, Deus se manifesta de 7 formas diferentes, que dão sustentação a tudo que a gente vê aqui, mas é sempre Deus. E para nós, Deus se manifesta das 7 formas mais lindas possíveis. Fé, amor, conhecimento, lei, justiça, lei, evolução e geração. Tudo que Deus emana dessas 7 formas. E aí, quando você traz para a religião, a fé, a energia da fé, para nós, umbandistas da Umbanda Sagrada, ela é representada por 2 orixás. Então, não é que nós acreditamos em vários deuses. Não, nós acreditamos em Deus. As suas vibrações, as suas representações é que estão ligadas a outras divindades. Nenhuma delas é superior a Deus. Isso é a desinformação que eu falo. O próprio muçulmano ele fala, né? Não existe Deus sem um Deus. Isso está em todas as crenças, inclusive na nossa, até porque o nome é Olorum, aquele que está além do céu. É isso aí. Tradução do Yorubá. É o dono do céu. E aí, assim, a fé é representada por 2 orixás, o amor é representado por 2 orixás, o conhecimento é representado por 2 orixás, e assim vai. Justiça, lei, evolução, geração, tudo é representado por esses orixás. E aí, para nós, humanos, passando na experiência na carne, fica muito mais fácil criar uma conexão mental com a energia da fé se eu olhar para a imagem de Oxalá. Porque eu trago aquela energia, eu consigo entrar numa mesma vibração mental quando eu olho para a imagem de Oxalá e vejo nele a paz, a harmonia, a tranquilidade, aquela coisa que a fé tem de dar esperança para a gente de um dia melhor. E você replica isso para todos os outros orixás. E se falando das outras tradições que existem, o umbandista, ele pode, por exemplo, ouvir um mantra, né? Entoar um cântico a Krishna, a Shiva,
ele pode fazer todo esse tipo de coisas ou tem uma proibição disso? Qual é a Olha, sua opinião sobre o acesso a outras tradições? Que eu vejo da seguinte forma, que a Umbanda, ela cultua aquilo que está na natureza. Então, tudo que está dentro da natureza, e que é bom, e que faz bem, deve ser cultuado, deve ser trabalhado, mas não dentro do templo religioso. sim. Né? O templo religioso Sim, ele tem um padrão, tem um padrão mas vibracional. o que impede um umbandista de ler a Bíblia, de conhecer as outras religiosidades? Sem dúvida. Né? Você sabe que quando eu comecei a minha formação religiosa na Umbanda, uma das primeiras coisas que eu escutei foi: a Umbanda, ela abarca o cristianismo, a Umbanda, ela abarca o kardecismo, ela abarca o hinduísmo, ela acaba abarcando todas as religiões e transborda. Então, a Umbanda, ela sim, ela cabe em todas as religiões. Todas as religiões cabem na Umbanda. Claro, dentro de um trabalho espiritual da Umbanda, você não vai ouvir você ninguém. não vai misturar por uma questão de padrão vibracional. Como num trabalho da Igreja Católica, não vai ter algo de outra religião, um tambor tocando. Enfim, cada religião, quando começa o seu trabalho espiritual, tem a sua vibração própria. Mas nada impede de agregarmos conhecimento, de cultuarmos, de conhecermos outras energias. E esses conhecimentos estão dentro da Umbanda também. Com certeza, não tenho dúvida. O que você falou foi perfeito. A Umbanda é a natureza. As energias de Deus estão na natureza. Por isso que a gente chama de ponto de força. Todas essas 7 vibrações que a gente falou aqui, nós as encontramos na natureza. Ou seja, eu olho para a natureza, eu vejo Deus. Se todas as religiões, de uma certa forma, também estão na natureza, eu posso me servir de todas essas religiões. A questão só é ter o conhecimento para poder fazer uso. Sim, eu acho que um umbandista ele tem que ser livre para poder experimentar, conhecer e evoluir, estudar. E mostrar a tolerância também. Né? Isso, um dos propósitos desse programa é esse, é o de trazer a tolerância religiosa e mostrar a espiritualidade e a religiosidade que está em todas as religiões e que são semelhanças que nos unem. Sim. Não as diferenças que nos separam. Nós estávamos falando antes de começar aqui o programa, todos os caminhos levam a Deus. A questão é, qual é o caminho que você escolheu? Eu escolhi Umbanda. Eu vou chegar a Deus? Eu acredito que sim. Se o meu irmão de fé escolheu o candomblé, ele também vai chegar a Deus? Também. O kardecismo, o catolicismo, os evangélicos, os cristãos, todos nós vamos chegar a Deus. Cada um na sua estrada. O que não pode é a minha estrada é a única. A minha estrada é a verdadeira, a sua é errada. Eu falo muito isso. Quem vai me julgar é Deus. Se eu chegar na frente dele e ele falar assim, filho, a sua estrada é errada, eu vou falar, tá bom, mas eu tentei de coração. E aceito o que vier. Mas dentro do bom senso, dentro daquilo que a gente aprende, dentro do que o mestre Rubens ensinou e o que eu aprendi com as pessoas, os mestres que cruzaram a minha vida, a Umbanda sim é uma estrada belíssima para chegar até Deus. Bacana, meu irmão. E você acredita que exista um demônio, um diabo? A figura do negativo, né? Vamos falar de assunto polêmico. Vamos lá, vamos falar de assunto polêmico. Olha, tudo que eu vou falar, eu vou acabar sempre me remetendo ao mestre Rubens, aos ensinamentos da Umbanda Sagrada. Eu digo o seguinte, o inferno, o diabo, é a sua própria sombra. Não é uma sombra de um terceiro. É a sua própria sombra. Eu acredito, pelo que eu aprendi, que quando a gente desencarna, se a gente vai para esferas superiores ou se a gente vai para esferas inferiores, quem julga isso somos nós mesmos. Se durante o meu caminhar, se durante a minha jornada, eu no meu íntimo, e ninguém engana nessa hora, ninguém consegue se enganar nessa hora. Então, é uma questão de vibração. Se existir um diabo, que é um cidadão, ele trabalha para a criação. Sim, então, para sustentar um lugar para onde eu possa ir caso eu vibre negativo. Ele é um sustentador. Ele não é o ser que provoca o mal. Essa é outra desinformação. Ele seria como carcereiro. Seria como um carcereiro. E Exu é o diabo? Não, de jeito nenhum. Então, porque tem alguns pontos, né, que as pessoas escutam fazendo comparações entre o diabo e Exu. A gente volta a falar um pouco na evolução da religião, né? Exu é um mistério da esquerda, da Umbanda, que ele foi, no seu início, ele foi muito mal interpretado,
muito mal entendido, e ele foi desvirtuado, e é um pouco até hoje. Hoje, muito menos, aí, graças a Deus, a gente tem bons autores que esclarecem, cursos, livros que falam. O mistério de Exu, ele é um mistério guardião, ele é um mistério que nos guarda a parte material, a parte densa, as nossas emoções. O Exu nada mais é do que a nossa própria sombra. Ele reflete aquilo que nós temos dentro da gente, a nossa densidade. Ele guarda, ele pega tudo que tem de material, ele absorve, ele é um mistério absorvedor. Ele é regulado pela lei maior. Então, não, o Exu não é o diabo, não é o Exu, eu vou mandar o meu Exu causar um mal para o seu. Não, não é assim que funciona. Um Exu de verdade, do que a gente está falando na Umbanda, no conceito de guardião, ele é um protetor, ele é um guardião, ele é uma pessoa, ele é um ser, um espírito que vem, um guia, para recolher toda aquela densidade negativa e levar embora. Tem Exus que trabalham com passe, com cura, que, nossa senhora, tem poder de realização excelente, fenomenal. Então, Exu não é o diabo. Exu não é o diabo. E isso foi algo criado, né, uma forma de demonizar. Uma forma de demonizar. Né? Falando um pouco dessa pessoas questão, intolerantes. Sim. Eu acho que isso também vem um pouco da gente no começo. Eu acho que isso também vem, porque como a gente disse, tem gente boa e gente ruim em todas as religiões. E aí as pessoas que não estudam, não têm conhecimento, não procuram um verdadeiro fundamento de Exu, acabam querendo usar o mistério para o mal. E aí você acaba negativando o próprio mistério, e aí todo mundo acha que Exu é o demônio, Exu é o capeta. Na realidade, é aquela pessoa que está assessorada por um cara que... Sim, com certeza. E aí a pessoa desencarna vibrando negativo, ela vai para as esferas inferiores, vai. Aí sim, aí vai para o inferno. O seu próprio inferno. E aí você se esgota... É o inferno consciencial. É isso, é o inferno consciencial. Você se esgota daquilo que você fez, daquilo que você vibra, e tenha certeza que uma vez que aquele espírito, aquele ser se esgotou, Deus há de dar uma nova chance para ele reencarnar, passar por toda a experiência na carne, porque o nosso grande objetivo é evoluir. Eu gosto de fazer comparações com as outras religiões, né, dentro desse programa. E, por exemplo, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem também é um pouquinho de Deus. Isso, toda criatura leva o seu Criador. O irmão citou que o diabo é a nossa própria escuridão, né? Então, poderíamos dizer que Deus e o diabo eles estão dentro e não fora. Sim, também, sim, de uma certa porque, forma. Assim, num conceito mais energético de Deus, se Deus é tudo, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele tanto é luz quanto sombra. Porque se não há sombra, como é que nós reconhecemos a luz? Eu só reconheço o que é belo, no sentido a luz pura, ela cegaria. Eu preciso ter o comparativo. E se quem cria o comparativo é Deus tira de dentro dele, Deus cria de dentro dele. Quando Deus pensa, aquilo vira a criação. Se precisa ter essa parte negativa, ela também saiu de dentro de Deus. Então, a criação do negativo, ela nunca é fora de Deus, nada é fora de Deus. A questão é, o negativo tem um propósito, e o propósito é divino. Eu li isso num dos livros do Rubens. A mão que segura o chicote também é a mão da lei, porque ela precisa, para aquele momento, para que ocorra um processo kármico evolutivo. Então, tudo está interligado, e nada está fora de Deus, e nada está fora da lei maior. Perfeito. E quando a pessoa passa por um processo, vou reperguntar isso, o que seria um quiumba? Olha, essas definições são complexas, né? São bem polêmicas, né? O quiumba, rabo de... Seria um diabo? Também não. Não. O diabo se dá dentro? O quiumba, para mim, é um ser... Espírito fora da lei. É um espírito fora da lei. É um espírito que se negativou tanto. Normalmente, via de regra, são espíritos, pessoas que desencarnaram dentro de uma negatividade tão grande, tão grande, tão grande, que o caminho dela para voltar a um caminho de luz é muito longo. E esse período, até ele chegar de novo, ele vai continuar mentalizando negatividades. E aí sim, nas esferas inferiores, pessoas aqui encarnadas acabam acessando esses espíritos negativos por afinidade para praticar maldade. E aí entra o que a gente falou no começo. A pessoa que pratica maldade tanto se prejudica esse espírito que ela levantou, que está, de uma certa forma, ele tende a voltar para a luz, mas não consegue, e prejudica quem está fazendo, as vítimas e tudo mais. O quiumba não é o demônio, não.
O quiumba é só um espírito que se negativou tanto que naquele momento ele está muito longe de Deus, ele não consegue enxergar a luz, e aí sim ele pode ser manipulado para atos negativos que só pioram a própria condição dele. E o que a magia divina poderia fazer no caso desse? Essa é uma das coisas que eu mais gosto na magia divina. A magia divina, ela tem, o mago, né, dotado com esse poder divino, ele tem a capacidade de escolher um dos mistérios no qual ele foi iniciado e recolher esses espíritos negativos. Mas é só recolher e jogar fora, é recolher e guardar, é recolher e prender? Não. É recolher, conscientizar, limpar, iluminar, ressignificar, tratar aquele espírito dentro do merecimento e da necessidade daquele espírito. Que, por mais que seja pequena, eu te garanto que a magia divina vai fazer uma diferença gigante na linha evolutiva daquele espírito. E é uma das coisas que a gente mais ensina, que eu mais aprendi na magia divina, foi sempre que você for dar uma ordem mágica, peça para que os espíritos negativados sejam iluminados, sejam conscientizados, e eles possam caminhar em direção à luz, caminhar em direção de Deus. Ninguém recolheria um quiumba e pediria para ele seguir o seu caminho de evolução, iluminando, se ele fosse efetivamente o diabo nesse conceito que a gente estava falando no início. Então é bem isso mesmo. A magia divina é uma das grandes ferramentas hoje que eu uso, que eu gosto de espalhar e disseminar. E no final das contas é um espírito humano. Sim, com certeza. Com certeza. O ser humano é o único que tem a capacidade de prejudicar outro espírito humano. Outro espírito humano. Está no diálogo com o executor, que está lá escrito pelo próprio espírito que dialogava com o Rubens. Todo mal vem do homem, e todo bem tem uma parcela de Deus. Então, o mal feito pelo homem, cabe ao homem desfazê-lo. E aí entra a magia divina. Nós, aqui como encarnados, temos a capacidade de desfazer o mal criado pelo próprio homem. E toda vez que atuamos para o bem, atuamos em nome de Deus. Perfeito. O nosso ego, a nossa carne, né, ela seria essa contraparte negativa, que é uma parte animalesca, né, e aquilo que habita esse corpo seria a parte divina, a parte criada por Deus. Né? Então, no caso, seria uma questão, como que você enxerga a consciência, essa centelha divina, né, que a gente tem internamente, esse poder de criar, esse poder de fazer coisas boas. É como você mesmo disse, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós carregamos dentro de nós todos os mistérios. A questão é, como abrir esses mistérios? De que forma nós podemos acessar esses poderes divinos para fazer o bem? A carne é uma experiência, a encarnação, esse nosso plano, ele é uma experiência que, de uma certa forma, complica isso. Né? É difícil você ter uma vibração mental elevada quando você está com um corte, quando você tem uma doença, quando você sente na carne. A carne traz a contraparte, né, inferior, traz a parte material, a parte negativa densa, que são os instintos, as emoções, as sensações. E é muito difícil você manter essa parte elevada quando você está na carne. E aí entra a fé, entra a magia, entra qualquer religião que seja escolhida, entram as orações, entram os banhos, entram qualquer forma que a pessoa encontre para elevar o seu padrão vibracional. Sempre quando nós nos elevamos, a matéria fica mais sutil e a gente consegue aí ativar esses poderes. A magia divina, ela é iniciatória. Eu aprendi que nós carregamos todos os mistérios dentro de nós. Mas a cada grau de magia divina que eu me inicio, é como se fosse uma chavinha que fosse lá e abrisse aquele mistério dentro de mim. Por isso que ela é uma magia iniciática. Algumas religiões são iniciáticas. A Umbanda também? Então, qual é a sua opinião, mano? Isso é algo complicado, né? A Umbanda é iniciática, você está me colocando em saia justa. A Umbanda é iniciática ou a Umbanda não é iniciática? Eu conheço gente que vai dizer que a Umbanda é 100% iniciática, eu conheço gente que vai dizer que a Umbanda não é iniciática e gente que vai dizer que alguns mistérios são, outros não são. O que eu acredito, eu, Paulo, da minha formação, de tudo que eu aprendi. Tudo que é divino é meu por natureza.
Então, os guias que trabalham, que me acompanham, são meus. Eu não precisei de nenhuma iniciação para recebê-los, para incorporá-los. Eles trabalham comigo do momento em que eu resolvi aderir à mediunidade, no momento que eu resolvi trabalhar isso. Então, tudo que é divino, que é guia, orixá, tudo que é de Deus, são mistérios que eu carrego comigo, são meus, eu não preciso de iniciação. Agora, ferramentas para trabalhar, essas são passadas por quem desenvolveu, por quem recebeu aquele mistério, e são passados. Então, eu não acredito que eu precise de uma iniciação para incorporar um orixá, mas eu acredito que eu preciso de uma iniciação para trabalhar com o mistério dos cordões, porque o mistério dos cordões é uma ferramenta. Eu preciso receber aquela imantação. Mas um orixá, ele é meu. É só você se religar. Se eu não puder, se eu precisar de um intermediário para me conectar com Deus, tem alguma coisa errada aí. Se eu não me engano, está na Bíblia. Onde 2 ou mais estiverem, em meu nome lá eu estarei. Então, eu não preciso de um intermediário para dizer para mim o que Deus está falando, o que Deus não está falando. Eu posso me conectar com o meu divino e fazer uso dessas forças, desses poderes. Isso eu acredito que não é iniciático. Agora, ferramenta sim. Ferramenta sim. Cordões, fitas, prendas, todas, eu vou falar dentro da Umbanda, obviamente, esse eu acredito que a gente tem que receber a ferramenta. Toda e qualquer ferramenta, a gente precisa de alguém que recebeu, de alguém que veio do mistério, e assim vai. É o caso da própria magia divina. A magia divina, ela é uma ferramenta. Eu me inicio naquele grau, mas eu não estou me iniciando na divindade, porque a divindade está lá. Eu tenho a divindade comigo. Ela está dentro. Ela está dentro. Mas eu não vou conseguir ativar um grau do fogo, por exemplo, se eu não me iniciar naquele grau, naquelas ferramentas, naquelas energias, ser apresentado. Então, sim, eu acredito que sim. Ferramenta, graus, títulos, coisas que você precisa usar para o seu dia a dia espiritual, eu acredito na iniciação. Fora isso, não. Orixá, guia, seja da esquerda, da direita, para mim eu acho que a gente carrega dentro de nós mesmos o divino, tanto do alto quanto do embaixo. Ou de outra forma, observando, a questão do orixá seria apenas você reconhecê-lo. Ser reconhecido e reconhecê-lo. Pois é. Eu acho que é uma coisa de experiência prática mesmo. Eu não Cada conheço... um tem a sua forma, né? Eu, assim, dentro da Umbanda Sagrada, eu nunca conheci nenhum médium que disse para mim, eu precisei ser iniciado em Oxalá para incorporar o meu Oxalá pessoal. Claro, eu sei que em outras tradições de Umbanda nem se incorpora o orixá, mas falando aqui daquilo que nós temos autoridade para falar, é divino, é meu, veio comigo. Eu não sou feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se é divino, é meu. Essa é o mote, é a frase que eu uso, que eu passo para o pessoal lá do terreiro. É a via natural. É via natural. Via natural. Eu acho que é bem isso mesmo. Que é, de certa forma, um caminho iniciático. Se você pensar que a experiência na carne é um caminho iniciático, aí sim, aí tudo bem. Lato sensu, de uma forma mais tudo é iniciático, né? sim. Lato sensu, tudo é iniciático. Porque o que a gente aprende aqui, a gente leva para o outro lado, a gente leva para o astral. Então, sim, num grande lato sensu, num conceito muito amplo e genérico, tudo é iniciático. Num conceito estrito sensu, falando da Umbanda específico, é divino, eu não acredito em iniciação. É ferramenta, eu acho necessário a iniciação. Para que você possa usar algo que você tem que receber. Exatamente. Perfeito, meu irmão. E a gente ainda falando nesse assunto sobre iniciação, né, o que seriam essas iniciações, o que elas fazem dentro dessas ferramentas para a pessoa? É só o direito de uso ou causa mudanças, impactos internos, né? Eu entendo que é como se fosse uma marca no espírito da pessoa. É como se você, como a gente disse no começo, é como se eu abrisse aquela janela que está fechada, porque eu trago aquilo em mim. Mas é uma ferramenta, eu vou lá e eu abro. E aí aquele poder, aquele cordão energético, fica latente em mim. Então vamos pegar um mistério. Vamos pegar um mistério dos cordões. Estou com os cordões na cabeça. O mistério dos cordões e das fitas. Uma vez que eu o recebo, ele abre em mim. E aí eu fico com ele.
Então, toda vez que eu pegar um cordão, uma fita, eu tiro do meu espírito e passo para aquele cordão, e aquele cordão passa a ter poder de realização dentro daquele fundamento. Dentro da Umbanda Sagrada, o cordão e a fita são os menores feixes energéticos, que aí cada cor vai estar ligado ao seu trono e tudo mais. Então, se eu estou imantado, se eu recebi aquela iniciação, se o meu espírito foi, de uma certa forma, marcado com aquela energia de ferramenta espiritual, eu passo a usar o cordão com poder de realização. Eu acho que sim, o espírito é modificado, como é na magia divina, como acredito que sejam em todos os mistérios de ferramenta. Perfeito. Ainda voltando no início do nosso programa, a gente falou sobre a prática da caridade, né? A manifestação do espírito para a prática da caridade. E qual é a sua visão do que é caridade? De novo, é outro tema super polêmico. Pois é, eu já escutei de tudo um pouco aí nessas minhas curtas andanças aí de Umbanda. Eu já escutei gente falando que se você só faz a mediunidade, se você médium, vai num terreiro, incorpora e dá o atendimento, isso não é caridade. Eu já escutei gente dizendo que não, que isso é a caridade. Eu gosto de mesclar um pouco, nesse momento, um pouco o conceito do Chico Xavier, que diz que se você tem um tempo e não faz nada dele, você desperdiça ele em prol de alguém que necessita. Se você juntar um pouco com o discurso do Caboclo das Sete Encruzilhadas, da prática da caridade através da manifestação do Espírito, e juntar um pouco esse conceito kardecista do Chico Xavier, eu acho que tem que ser as duas coisas juntas. Eu acho que um médium umbandista pratica caridade quando ele vai no terreiro e incorpora, e consegue ter o mental tranquilo para deixar o guia trabalhar, para que o guia entregue para aquela pessoa o que ela precisa, não o que o médium quer. É a coisa da vaidade. Também acredito que não adianta você ser médium de terreiro, você vestir o branco, ir lá, bater cabeça, saudar os orixás, jurar, seguir todos os mandamentos, cantar o hino da Umbanda, só que você vai para a rua e você não é nada daquilo que você faz no terreiro. A caridade, muitas vezes, vem de você carregar um saco para alguém que não consegue carregar, de parar na rua para trocar um pneu de um carro que furou o pneu, de ajudar alguém. A caridade, ela não precisa ser um ato grandioso. Olha, juntei 2.000 cestas básicas para ajudar alguém. É também? Claro que é. Mas será que se a gente incorporar primeiro os valores do Preto Velho, do Caboclo, de todas as entidades, de que se eu ajudar o próximo num detalhe, eu também não estou praticando a caridade? Sim. Essa ajuda desinteressada, nos pequenos detalhes. Quantas vezes a gente não pensa, poxa, eu poderia ajudar aquela pessoa? A falar, tudo bem, e aquilo passa e a gente acaba não ajudando. A gente deixou de praticar a caridade. Então, para mim, a caridade se tornou a vaidade. Para mim, a caridade de um umbandista, ela tem que ser, sim, dentro de um terreiro, e mais do que isso, ela tem que ser transportada para fora do terreiro. Eu pego por um ensinamento que vem de uma outra tradição, que é uma tradição xamânica com a ayahuasca, né? O mestre Gabriel, da União do Vegetal, ele dizia assim, que se você está querendo fazer o bem para alguém, e você lembra desse bem que você fez, já não fez o bem. Você já não fez a caridade. Sim. Eu gosto de usar uma outra frase. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. É uma ajuda desinteressada. É muito fácil ser médium no terreiro. Difícil é muito fácil ser um bandista no terreiro. É muito difícil você ser um bandista fora do terreiro. De exercitar tudo aquilo que a gente aprende, que a gente exerce. De poder ajudar o próximo de forma desinteressada. Eu acho que essa é a verdadeira caridade. Perfeito. Então, ela não consiste nem no biometal. Quando você... Vou entrar numa parte polêmica, que é a minha opinião pessoal, não é a opinião da Umbanda, né? Que é a questão, quando você alimenta o pedinte se acostuma a ser pedinte. Então, ele nunca vai sair dessa posição. Então, você tem que dar formas daquele pedinte deixar de ser pedinte. Eu vejo, enquanto sacerdote de Umbanda, eu vejo de uma forma um pouco mais escalonada. Eu diria o seguinte, tem pessoas que se encontram numa condição tal que se você não ajudá-las no básico,
elas nunca vão alcançar o estado de poder procurar sozinho. Então, num certo aspecto, existem pessoas aí que carecem das coisas mais básicas, de um sabonete, de um prato de comida. Essas pessoas, elas têm sim que ser ajudadas, elas são os verdadeiros necessitados, está além do pedinte. Só que você consegue ajudar essas pessoas num determinado ponto só entregando as coisas. Depois, numa segunda fase, você tem que ajudar essa pessoa a encontrar um caminho próprio. Essa caridade é a mais bonita. E é essa que eu gostaria de enxergar em todos os terreiros. São os cursos profissionalizantes, é uma questão do esporte, da arte, da cultura. Eu acredito que o terreiro deva servir para a comunidade. Sim. O ideal de um terreiro de Umbanda, e eu falo isso muito para os filhos lá em casa, é que ele ficasse aberto de segunda a segunda. Que as pessoas pudessem entrar num terreiro de Umbanda e encontrar uma palavra de carinho, de afeto, mas também encontrar um curso de pintura, de tecelagem, de arte, de dança, de esporte, o que o terreiro pudesse fornecer, e aí a gente entra de novo na caridade, para que as pessoas deixassem a condição de pendente e passassem a encontrar o seu próprio caminho. Então eu diria assim, a caridade, ela depende, infelizmente, no nosso plano, num primeiro momento, ela depende sim do material. Tem gente que precisa que você chegue com uma cesta de alimento, entregue e fala, irmão, hoje você tem o que comer. Amanhã, quando você estiver de barriga cheia, vamos procurar um caminho para você. Esse é o caminho do sacerdote. Esse é o caminho do sacerdote. O sacerdote ele tem que ensinar, ele tem que orientar. Exatamente. O exemplo que o irmão deu, da questão de obras sociais, né? O terreiro se interar junto com a sua comunidade local. Sim. Né? É um projeto muito simples, por exemplo. Um exemplo seria uma capoeira. Sim, está totalmente ligado. Educa a pessoa a ter disciplina, sim, né? Sim. E devolve a vontade daquela pessoa de crescer, né? E ainda assim, nesse assunto, a gente está falando de uma parte bem importante e interessante. Como que o irmão enxerga o trabalho da Umbanda na cura de dependentes químicos, dependentes de... Pois é. O que eu entendo a respeito do vício, né? E eu falo isso até dentro da própria magia divina, quando os alunos vêm perguntar como faz para ajudar uma pessoa. Eu diria o seguinte, o vício ele tem duas partes, o físico e o espiritual. Aí é uma questão de fé. Se você trata o espiritual e não trata o físico vai chamar a pessoa de novo para o vício. Se você trata o físico e não trata o espiritual, fatalmente essa pessoa vai ser atraída de novo. Então, o vício ele deveria ser tratado de duas formas, ao mesmo tempo. Uma abstinência física da substância e um tratamento espiritual muito forte. Aí, assim, dentro das energias, a gente teria que usar aí, na minha concepção, falei isso até na última aula, quarta-feira, o fator paralisador. Todo orixá, a gente sabe quem que é, o Molu, ou o trono masculino da geração, na magia divina, que tem esse fator paralisador, ele pode ser usado para cortar esse comportamento, cortar esse vício, cortar essas energias, recolher os espíritos que ficam se alimentando do uso da droga, do vício, do mau comportamento. Mas, ao mesmo tempo, se você não curar o físico, aquilo tudo volta. Então, você tem que aliar. Conscientizar, né? Sim. O mental é muito importante. Mas, do ponto de vista energético, é o físico e o espiritual. Então, tem que ter uma abstinência, tem que ter uma conscientização, tem que ter uma quebra desse comportamento. Aí a parte religiosa consegue atuar de uma forma linda, fantástica. Também a pessoa querer, né, passar por esse tipo de tratamento. Nada, né? Nada funciona, seja na Umbanda, seja na magia divina, acredito que seja em qualquer religião. Nada funciona se quem vai buscar ajuda não diz, eu quero, eu aceito. Não é? Se não tem o espírito da pessoa, não se abre para receber aquela ajuda. Então, vira... como é que eu vou fazer? Fica em vão. Você joga, você comanda, determina um monte de energia, faz um monte de procedimento, mas aquilo bate no espírito da pessoa que está ali fechado, não vai. A fé é a chave de tudo no final. Né? O acreditar que aquilo vai dar certo
já é por si só 50% do caminho, vamos dizer assim, do ponto de vista energético. Inclusive, né, a questão de vícios, não são só os vícios de cigarro, Não, bebida, etc. Não. Eu sou um fumante. Mas estou diminuindo, né? Mas seu Rubens era fumante também, né? Infelizmente, ninguém consegue estar no 100%, mas o vício é aquilo que é automático também. Sim. O que a gente fala muito é assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser a luz em pessoa. Não, mas você tem que tentar ser. Eu sou fumante. Tudo bem, mas se você é fumante e tem consciência, a sua busca tem que ser pelo fim do vício. Sim. Não quer dizer que você tem... olha, se você é fumante, então você é imperfeito. Todos nós aqui somos imperfeitos. Agora a gente entra num outro assunto polêmico. O sacerdote é perfeito? De jeito nenhum. Algum ser humano encarnado é perfeito? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acredito, meu irmão, particularmente, que todo mundo que adota uma postura de santidade é alguém que está tendendo para o lado da hipocrisia. Não estou te complicando. Não. Mas eu acredito, assim, que todo ser humano ele tem suas falhas, né? Então, muitas vezes as pessoas enxergam o sacerdote ou o pai de santo como aquele que vai resolver tudo. Aquele que não tem nenhum tipo de defeito. Como você lida com isso e como você lida com as pessoas sobre isso? Eu procuro conversar com as pessoas e explicar o seguinte. Existe o Paulo Zanin advogado, existe o Paulo Zanin marido, existe o Paulo Zanin pai, existe o Paulo Zanin que gosta de moto, existe o Paulo Zanin pai de santo. Todos eles sou eu. Mas o pai de santo não é o pai de família, o pai de santo não é o marido, o pai de santo não é o advogado. Então você não pode, os médiums não podem olhar para o pai de santo e enxergar uma figura, endeusar a figura do pai de santo, como ele é perfeito, ele sabe tudo, eu dependo dele para tudo. Por quê? Na primeira queda desse pai de santo, no primeiro tropeço desse pai de santo, num eventual divórcio, isso acontece muito em terreiro. Há um divórcio, metade do terreiro fica de um lado, metade do terreiro fica do outro, todo mundo acha um absurdo que haja divórcio. A nossa religião não prevê nem o casamento eterno, nem o celibato. Estar junto com uma pessoa, para a nossa religião, depende do quê? De amor. De amor. Se não tem por que estar junto. Às vezes o pai de santo tem uma questão de alcoolismo. Olha, ele bebe, como é que pode? Mas ele é um ser humano, ele tem o caminho dele, a linha evolutiva dele, os problemas dele, as contas dele para pagar. O pai de santo tem uma vida normal, como todo mundo tem. E aí é um erro dos médiums olharem para o pai de santo e falar assim, não, você não pode errar. Porque se você tem que dar o exemplo. Como dirigente espiritual, nós temos que evitar o erro a todo custo. Então, não falar errado sobre os orixás, não passar informação errada, dar fundamento, acolher os filhos. No nosso papel de dirigente, nós temos que tentar ser o mais perfeito possível. Mas, no meu papel de pai, de família, de advogado, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas questões pessoais, eu tenho as minhas dúvidas, todo mundo, é normal. E isso tem que ser falado logo no início, para todo médium que entra. Olha, eu não sou perfeito, eu estou aqui para lhe ajudar no seu caminho. Até porque, né, meu irmão, somos eternos aprendizes da espiritualidade, da própria Umbanda. O médium, ele nunca sai do desenvolvimento, na realidade. E o pai de santo sempre também se desenvolvendo. Né? O pai de santo também. Também. Quem diz que o pai de santo, quando vai estar trabalhando com o guia e não vem um consulente lá, não aprende uma lição nova quando o guia fala alguma coisa para aquele consulente? Falando um pouco sobre mediunidade aí, né? Mediunidade. A mediunidade, o maior prazer da mediunidade é perceber que aquele problema que você está tratando, muitas vezes tem a ver com você. Ou você já superou, ou ele é um problema seu. Exatamente. Uma grande falha aí que eu vejo, por exemplo, na questão da espiritualidade, que a gente fala, o pai de santo ele tem que tentar ser o mais perfeito possível na espiritualidade. Usar as entidades pelo seu próprio proveito. Passar recado através das entidades. Esses comportamentos é que o pai de santo não pode ocorrer,
não pode adotar e aí, eventualmente, ele vai ser julgado por isso. Na condição de pai de santo, jamais eu posso falar, olha, o preto velho me disse isso e, na verdade, eu quero passar um recado. Não, mas como advogado, eu tenho os dias ruins. Como ser humano, tem os dias que eu acordo de mau humor. E assim a vida vai. Mas o pai de santo, dentro da espiritualidade, ele tem que tentar ser o mais isento e perfeito possível. Perfeito, meu irmão. Foi muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria que voltasse uma outra oportunidade. E passe suas considerações finais e também para as pessoas que estão assistindo e ouvindo. E também fale um pouco sobre o seu trabalho. Se você tem algum trabalho, algum projeto que você desenvolve, apresente na rádio. E legal. A gente deixa depois os links no... Bacana, bacana. Bom, meu recado final, primeiro eu quero agradecer meu irmãozão de fé aí, formados juntos no sacerdócio, pela oportunidade. Primeira vez que eu falo numa rádio, falar de Umbanda, falar de magia, falar de espiritualidade, é o que toca meu coração, é o que eu gosto. E para quem está nos assistindo, a evolução ela é individual. Nós damos as mãos e caminhamos juntos, mas no final do dia, é você com Deus. Então, procure nos outros, procure no seu pai de santo, procure nos seus amigos, procure nos seus irmãos de fé, nos magos, se você pratica magia divina, ou em qualquer religião, procure sim o conhecimento, o fundamento e o andar em conjunto. Mas lembre-se que a evolução é sua, está no seu interior e ninguém engana a espiritualidade. Recomendo a todos que visitem os centros de Umbanda, conheçam a nossa religião, ela é sensacional, a verdadeira Umbanda, ela é divina, ela é sagrada, e espero aí outro convite para estar em novas oportunidades. De trabalhos que eu faço, o Templo do Sol de Aruanda, ainda não estamos na fase de giras públicas, estamos fazendo um trabalho fechado. Hoje eu estou bastante dando aula com magia divina. Aí eu dou aula no colégio, lá das quartas-feiras, lá no colégio de magia, e dou aula no Caravana, aos domingos, e dou aula no terreiro de casa de quinta-feira. E aí, o que precisar, eu estou à disposição, deixa meus contatos aí. Eu tenho um trabalho que é legal, para quem gosta um pouco de ler a respeito de Umbanda, dos textos, eu tenho uma página no Face, que chama Um Velho Novo na Umbanda. Eu digo que eu sou um velho novo na Umbanda, que entrei na Umbanda com 37 anos, cabelo branco e tal. E lá eu escrevi, lá eu venho, tudo que eu escrevo a respeito da Umbanda, eu coloco nessa página. E ali tem toda a fase do Amacido. Inclusive, são textos excelentes. Obrigado. Sou um admirador daqueles textos. E aí fica aí, para quem quiser ler, compartilhar, fazer uso, fiquem à vontade. Foram experiências minhas, que eu gosto de compartilhar para mostrar o quanto a religião de Umbanda é divina. E gratificante. É isso aí. E venho deixar também um abraço a todos que assistiram, né? Todos que irão assistir ainda. E também sou mago iniciador da Magia do Fogo, né? E a gente está abrindo uma outra turma lá no Espaço Filhos da Libertação. Também vai ter o link na nossa página. No dia 30 de novembro vai dar início. Então, fica o convite a todos os irmãos. E agora, dia 2 de novembro, eu sou dirigente do Templo Pai Benedito do Congo. Né? Dia 2 de novembro, a gente vai até o cemitério Vila Formosa, onde a gente faz todo ano uma homenagem às almas santas e benditas. Então, fica o convite para o irmão e para outros templos para se unirem a gente. A gente faz uma pequena louvação aos orixás do cemitério e às forças que estão ligadas ao cemitério. Então, fica o meu convite, meu irmão, e o meu convite para todos. É um trabalho muito interessante, né? É um campo de força. É uma forma de unir também, porque eu vejo que o nosso povo precisa se unir, independente da nomenclatura. Sim. Se é a sagrada, se é a tradicional, se é a popular. É Umbanda. É Umbanda. Umbanda é uma coisa só. Muito bom. A gratidão também ao pessoal da Rádio Acapesp, o nosso pessoal que cuida da rádio, que nos dá condições de estar aqui até agora. Deixo um abraço a todos. Gratidão.